Oi, galerinha, tudo bem com vocês? A prof também tá bem. Tô com saudades de todos e espero que vocês estejam bem também, certo? Hoje, gente, nós vamos fazer mais uma aula de matemática. Então, vamos relembrar um pouquinho sobre o assunto que nós trabalhamos, certo? Que foram os sólidos geométricos e os poliedros e não poliedros, certo? E agora nós vamos continuar. Então, vamos pegar a apostila na página 125, né? Eu sei que a prof já falou sobre isso no vídeo anterior, mas a prof vai falar novamente aqui, porque nós temos algumas coisinhas a mais para fazer, certo? Vou colocar a apostila, então, para a gente poder acompanhar juntos. Então, vamos lá. Página 125. Lá no finalzinho do Mãos na Massa, diz: 1. Observe o paralelepípedo abaixo com a indicação de seus elementos e complete a frase que segue. Então, nós temos ali, né? A gente está vendo ali uma caixa, certo? Que ela tem as pinturas delas em vermelho, amarelo e azul, certo? E a gente está vendo 3 lados dessa caixa: o lado azul, o lado amarelo e o lado vermelho, certo? Então, olha lá onde está esta flechinha, que é bem na pontinha, lembram que a prof falou que o vértice é quando as duas linhas se encontram? Então, aqui está o vértice, ó, bem aonde as duas linhas se encontram, certo? Olha a aresta. A aresta é esta linha aqui, ó. Olha a linha que uma liga na outra, certo? E aí nós temos as faces, então cada cor dessa é uma face, certo? Então vamos ver. Aqui diz: o paralelepípedo tem quantos vértices será? Então vamos contar. Esta caixa é um paralelepípedo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e a 8 aqui em cima, certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e é do outro lado que nós não estamos vendo, que é a 8. Então, um paralelepípedo, ele tem quantos vértices? Ele tem 8 vértices. Então, vamos completar lá. Tem 8 vértices, certo? Quantas arestas? Gente, lembra que a prof falou que eu não posso escrever quando não tem o quadradinho igual esse daqui. Então, quantas arestas eles têm? Então, vamos contar quantas arestas eles têm. Ele tem, ó, todos os ladinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a do outro lado, 11 e 12, certo? Então, um paralelepípedo, ele tem 12 arestas, certo? Não consigo escrever aqui. Quantas faces ele tem? Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 do lado que a gente não está vendo e a de baixo. Então, são 6 faces, certo? Então, um paralelepípedo tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces, certo? Continuando. 2. Brenda gostou tanto de montar esqueletos de sólidos que resolveu fazer mais. Escolheu 4 sólidos e arrumou palitinhos de vários tamanhos para montar os esqueletos. Então, na escola era para a gente formar duplas, certo? E construir esses sólidos aqui, certo? São 4. Como nós não estamos na sala, quem quiser fazer isso com palitinho de dente, com palitinho de sorvete, também dá, certo? Quem tem massinha ou biscuit em casa, também dá para fazer, certo? Quando nós voltarmos na escola, nós iremos fazer com biscuit. Então, aqui está perguntando o nome do sólido. Então, vamos lá. Vamos ver, então, certo? Aqui nós temos o esqueleto com os sólidos, certo? Então, nós temos lá o primeiro sólido. Como que é o nome deste sólido? Ah, este sólido parece uma pirâmide. Exatamente. É uma pirâmide. Mas uma pirâmide, qual que é a base dela? Para ser o nome bem certinho, ó.
A base dela, é um quadrado. Então, ela é uma pirâmide de base quadrangular, certo? O número de vértices dessa pirâmide. Então, nós vamos contar as bolinhas. As bolinhas já estão marcando o lugar onde as duas linhas se encontram. Lembrando que o vértice é bem o lugar onde as duas linhas se encontram. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número de vértices é 5. E o número de faces? Vamos lá. Eu tenho a face de baixo, certo? É uma, duas aqui, a do lado 3, 4 atrás, e aqui outra na frente, 5. Então, o meu número de faces também é 5. E o meu número de arestas, agora eu vou ter que contar todas as linhas que eu vejo. Então, vamos lá. 1, 2, 3 atrás, 4, 5, 6, 7 e a última aqui, 8. Então, ela tem 8 arestas, certo? Vamos para outra. Gente, essa outra forma aqui, a base dela é um pentágono. Pentágono é aquela forma que tem 5 faces, 5 lados, certo? Então, essa daqui também é um prisma. Mas é um prisma o quê? Pentagonal. Por quê? Porque é um pentágono a base dela, certo? Então, vamos contar o número de vértices. Então, eu tenho 5 embaixo, 5 em cima, que são 10, certo? Tenho mais algum? Não. Então, o número de vértices é 10. E o número de faces? Agora nós vamos ter que contar todos os lados que eu vejo, todas as faces, certo? Então, vamos contar. Uma em cima, outra embaixo. Então, nós temos duas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 7 faces. E agora o número de arestas, que são todas as linhas. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quadretrais. Então, 15 arestas. Olha quanto, né, gente? Bastante. E agora essa? Essa aqui também é um prisma, certo? Mas qual que é a base dele? Olha aqui, vamos olhar a base dele aqui, ó. É triângulo, então a base dele é triangular, certo? Qual que é o número de vértices? Vamos contar todas as bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. E número de faces? Vamos contar lá. Quantas faces eu vejo? Então, eu vejo essa aqui do lado, uma, a outra aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6, olha aqui, ó. Estão vendo que eu tenho aqui as linhazinhas? Então, eu tenho 6, não, eu tenho 9, vai. Então, vamos contar quantas faces eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, tá errado de novo, olha, tô vendo de baixo. Então, vamos contar quantas faces esse prisma triangular tem, certo? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 faces, certo? E o meu número de arestas, agora eu vou ter que contar todas as linhas que eu vejo. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 arestas, certo? E o último, o último também parece com uma pirâmide. Então, eu vou colocar o quê? Uma pirâmide de base, o que, gente? Qual que é a base? Qual que é a base? Qual que é a base dessa?
dessa pirâmide? Olha lá, quantos ladinhos tem? Tem 6. Então, essa pirâmide é uma pirâmide de base hexagonal. De hexágono. O hexágono tem 6 lados, certo? Então, quantos vértices eles têm? Vamos contar as bolinhas. Aqui tem 6, mais uma aqui, 7. 7 vértices. Qual que é o número de faces? Então, vamos contar as faces. Eu tenho uma aqui embaixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 também. E o número de arestas? Agora eu vou ter que contar todas as linhas que eu vejo. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 arestas, certo? Então, já fizemos, já analisamos tudo, agora falta a gente escrever ali embaixo. Então, vamos ver. O número de faces somado ao número de vértices é igual ao número de, o número de faces somado ao número de vértices, certo? É igual ao número do quê? De arestas. Não posso escrever, tá, gente? Mas é arestas. Mais 2. Certo? Então, vamos ver se tá certo. Vamos fazer o teste para a gente ver se entendeu. Eu tenho lá, o número de vértices é 5, mas o número de faces é 5, dá 10. Qual que é o número de arestas? 8. Aí, por isso que a gente acrescenta mais 2, certo? Que dá aqui, ó, 5 mais 5, 10, certo? Então, eu pego o meu número de arestas, que é 8, e coloco mais 2, que dá 10. Aí, eu tenho o número de arestas e o número de faces, certo? Então, vamos lá. Se eu colocar aqui 15 mais 2, eu tenho 17. Aqui, ó, dá 10 mais 7, 17. Então, está certo. Certo? Para a gente saber mais, será que existe alguma relação entre os números de faces, arestas e vértices de um poliedro? A resposta é sim. Essa relação foi demonstrada pela primeira vez pelo matemático suíço Leonhard Euler. Em sua homenagem, ficou conhecida como a relação de Euler. Este é o Leonhard Euler, certo? Então, ele colocou lá o número de faces mais o número de vértices igual ao número de arestas mais 2. É como a gente encontra, como a gente fez o teste lá em cima. Será que existe alguma relação entre o número de faces, arestas e vértices de um poliedro? Resposta é sim, certo? Então, já está aqui repetindo o que a gente já leu lá em cima. Vamos ver agora um joguinho, quebre os sólidos corretos. Então, vamos lá, quebre os sólidos que apresentam prismas. Vamos lá, vamos cuidar para não marcar nenhum errado. Olha lá. Vamos ver. Cadê os prismas? Vamos lá. Achei mais um. Achei mais um. Ali, agora, só os que representam pirâmide, gente. Vamos lá. Eu tenho que cuidar para não apertar junto. Só os que representam as pirâmides. Este não, este sim. Não, não. Aí, mais um, mais um. Ih, será que acabou? Eita! Olha lá, acertei, fui bem, hein, gente? Olha só que legal. Então, vamos ver. Você sabia que os poliedros podem ser classificados em 3 grupos? Então, nós temos os prismas, certo? Temos as pirâmides e temos outros poliedros, certo? Explique o que são prismas e o que são pirâmides. Então, a prof fez aqui para vocês, olha, a diferença entre prisma e pirâmide. Vocês podem escrever aí nas linhas.
certo? Prismas são poliedros que possuem duas bases, que são polígonos iguais. Então, olha só, todas eles são planos, eles não têm curvas, certo? Eles têm duas bases. Aqui a base dele é quadrada em todos os lados, certo? Então, eles são polígonos iguais. Eu tenho quadrado aqui, quadrado aqui, quadrado aqui e quadrado atrás, certo? Esse é um prisma. Uma pirâmide é um poliedro que tem por base um polígono qualquer e por faces laterais triângulos. Então, assim, uma pirâmide, ela pode ser uma pirâmide de base hexagonal, de base pentagonal. Então, o que vai mudar numa pirâmide é a base. As faces vão ser sempre triangulares, certo? Então, vocês podem escrever aí. 2. Observe a nomenclatura, o nome, certo? De algumas partes de prismas e pirâmides. Então, elementos de um poliedro. Então, nós temos lá, ó, a face, os vértices, que são o encontro das duas linhas, certo? A aresta, que é a linha, como a gente já viu. Faces laterais, nós temos todas as faces laterais que fecham, né, o poliedro. E nós temos a face base, certo? Então, assim, a base pode ser tanto embaixo como em cima. E aí nós temos a outra aqui, certo? Que nós temos o vértice, as arestas, que são as linhas, as faces laterais e a face base, certo? Agora complete. As pirâmides têm faces laterais em formato do quê? De triângulos, certo? Esta é uma pirâmide, certo? Então, as faces laterais delas são todas triangulares, enquanto os primas têm faces laterais em formato de, esse aqui é o prisma, retângulos, certo? Aqui eu não posso escrever, gente, no B. O que tem apenas uma base? Ó, qual delas tem apenas uma base? A pirâmide. Então, as pirâmides têm apenas uma base, enquanto os prismas têm duas, certo? Então, os prismas vão ter a face, a base dele embaixo e a base dele em cima. As pirâmides vão ter somente a base embaixo, certo? Vamos lá, então, para a próxima. Vamos lá. Aí nós temos os poliedros regulares. Será que todos os dados têm faces quadradas? Podemos fazer um dado com faces triangulares? Será que a gente consegue fazer um dado, aquele dado que a gente brinca para jogo? Será que a gente consegue fazer um dado triângulo? Será, gente? Vamos ver. Há dados com diferentes formatos de faces. Sobre a escolha das formas que compõem os dados, em primeiro lugar, pode destacar a facilidade na leitura do resultado obtido. E, em segundo lugar, a facilidade que a maioria dos dados tem de rolar, certo? Todos os dados rolam, gente. E, por último, a mesma probabilidade de obtermos cada um dos resultados. Então, eu posso ter lá um dado que ele vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque ele tem 6 lados, e eu posso ter qualquer resultado. Eu posso ter os 6, então eu tenho a probabilidade de ter 6 resultados diferentes. Ele não vai do 1 ao 6? Então, eu posso ter a probabilidade de jogar e o meu dado dar um resultado diferente, 6 vezes, certo? Tudo isso acontece devido à sua forma. Vamos investigar um pouco mais sobre as formas desses dados? Começaremos relacionando as formas dos dados com os sólidos geométricos. Então, nós temos, olha aqui um dado. Não perguntou se tinha um dado triangular? Existe sim, gente, que é o tetraedro retangular. Ele é feito por quadrados, certo? Mas ele fica no formato parecido com o de uma pirâmide. Aí nós temos o hexaedro,
ou um cubo, que esse a gente já conhece, né? A gente brinca muito com esse tipo de dado. Nós temos um octaedro, que é retangular. Esse octaedro, ele parece um balão, gente, ó. Parece uma pipa. Ele tem 8 lados, por isso que o nome dele é octaedro. Aí nós temos o dodecaedro regular, certo? E nós temos o icosaedro regular. Olha só, esse dado, meu Deus, quanto número! Viram, gente? Nunca vi um dado desse. Meu Deus, hein? As linhas contínuas são visíveis quando os sólidos estão nessa posição. As pontilhadas são aquelas que a gente não pode ver. Então, pode ver que todas essas formas aqui, ó, elas têm os pontilhados. Essas linhas aqui são as que a gente não consegue ver se aqui, ó, o octaedro tiver assim, ó. Eu só vejo 1, 2, 3, 4, mas tem as outras 4 de trás, certo? Então, essas linhas aqui pontilhadas são as que a gente não consegue ver. Esses poliedros são chamados de poliedros regulares, porque todas as suas faces, todos os seus lados são iguais. Será que é possível construir poliedros regulares com qualquer número de lados? Vamos ver. O filósofo Platão e os seus seguidores estudaram esses sólidos e provaram que só existiam 5 poliedros regulares. Por isso, esses 5 sólidos ficaram conhecidos como poliedros de Platão. Gente, para a gente nunca esquecer, existe uma regrinha de quando a gente faz. A gente tem que lembrar que os poliedros regulares são em 5. Então, vamos ver se eu consigo fazer aqui, tá? Então, aqui, ó. Ai, eu não vou conseguir, não acredito. Vamos ver se eu consigo aqui. Não, também. Não. Não consigo. Ah, que pena. Certo? Porque, assim, a gente tem uma regrinha que se chama TOD, certo? Então, a gente pega o T do tetraedro, assim. Vou fazer aqui para vocês. Eu já fiz aqui algumas coisas, vou fazer aqui para vocês. Ó, nós temos lá o TOD. Tá? O TOD. O TOD são os 5 poliedros regulares, certo? Então, nós temos lá o T do tetraedro, o H do hexaedro, o O do octaedro, o D do dodecaedro e o I do icosaedro. Então, a gente forma o quê? A palavra TOD. Eles não são em 5? Quantas letrinhas nós temos aqui? 5. Certo? Então, é uma regrinha bem legal que a gente não esquece nunca do TOD. O TOD são os 5 poliedros regulares, certo? Então, vamos ver. O filósofo Platão e os seus seguidores estudaram esses sólidos e provaram que só existiam 5 poliedros regulares. Por isso, esses 5 sólidos ficaram conhecidos como poliedros de Platão, ou o TOD. Atualmente, sabemos que existem mais 4 poliedros regulares, porém, são classificados como poliedros estrelados. Por quê? Porque eles têm os formatos de estrelas, olhem lá. Certo? Esses também são considerados, gente, poliedros regulares. Só que eles têm formatos de estrelas, certo? Então, vamos ver se a gente acerta aqui. Complete as frases de acordo com as características de cada poliedro. O tetraedro tem 4 faces em formato de triângulo, certo? O dodecaedro tem 12 faces em formato de... Cadê o dodecaedro? Ah, meu Deus, em formato do que agora, gente? Qual que é o formato dele? Em pentágono, gente. Ele tem formato de pentágono. Lembrando que nós temos que contar os lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se ele tem 5 lados, ele é um pentágono. O cubo tem faces em formato de... Ah, essa todo mundo acertou. De quadrado. O poliedro regular de 8 faces é o... É isso aí. Octaedro. Então,
O poliedro regular de 8 faces é o octaedro, certo? Aqui, ó. Octaedro, tá? Dentre os poliedros regulares, aquele que possui o maior número de faces é o... Olá, gente. Icosaedro. Isso ficou bem fácil, né, gente? A gente, com as figuras aqui, a gente conseguiu fazer isso tudo bem facinho, certo? Então, ali, Platão. Gente, este aqui, neste quadro, é a estátua de Platão, em Atenas, Grécia. Platão era grego, certo? Então, Platão foi um importante filósofo e matemático grego. Nasceu em Atenas, no ano de 427 a.C., provavelmente, né? E morreu em 347 a.C. Ele é considerado um dos principais pensadores daquela época. Uma das suas contribuições para a matemática foi o estudo dos poliedros regulares. Então, ele estudou todos esses poliedros regulares, certo? Então, vamos ver. Gente, lição de casa. Nós vamos lá. Lição de casa, nós temos lá na página 129, o mão na massa, certo? Então, nós vamos contar aqui o número de faces, certo? E colocar aqui. Lembrando que a gente pode olhar daqui, claro que podemos, certo? Depois o 2, certo? Nós vamos fazer lá certinho. Até o 5, certo? Então, aqui, ó, no 5, em que outros momentos você já usou os prefixos tri, tetra, penta e hexa? Eu sei de alguns momentos dessas palavrinhas aqui. Agora, eu quero que vocês vejam, ou pesquisem, ou perguntem aos seus pais, porque eles também vão saber, certo? Então, está aqui. Não vamos acabar o assunto hoje, vamos acabar este assunto, acredito eu, que na semana que vem, porque, né? Então, acredito que na segunda-feira vocês já vão estar com a apostila 2. Aí nós encerramos essa para a gente poder começar a apostila 2, certo? Então, vamos fazer a correção desta matéria na segunda-feira, certo? Então, se cuidem, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.